Será que podemos pagar a nossa dívida que temos para com Deus? Pelas nossas próprias condições? Não. Porque se pedimos desculpas, hoje, pelos erros do passado, cometemos outros erros. Ou talvez o mesmo que achamos que estávamos resolvido, não é? Então, como podemos nos safar de nossas próprias imperfeições? E aí? Pensou? Tem a resposta? Bem, se nós não usarmos a fé, teremos dívidas. E não só com Deus, mas com todos. Porque falhamos em muitas coisas. Nós que muitas vezes não nos apercebemos. Mas se ficarmos observando tudo que falamos e agimos, vamos nos dar conta do quanto precisamos de Deus. Do quanto precisamos desenvolver a nossa vida espiritual. Jesus estava falando de um homem que estava com uma dívida enorme, impagável. E toda a sua família, inclusive ele, seria vendido como escravos por não ter como pagar a sua dívida. Mas ele implorou, esse homem implorou para que aquele rei fosse generoso, porque ele iria pagar todas as dívidas. O que você acha que esse homem tinha na mente, na cabeça, para dizer que pagaria todas aquelas dívidas que eram uma coisa assim impagável? Bem, eu acho que ele pensava que poderia cobrar dos outros as suas dívidas para lhe pagar, para então ele se safar daquele prejuízo enorme. Na verdade, é isso que faz a emoção. Com os que não raciocinam nas suas atitudes. Pensam que muitos prejuízos da vida estão ligados a outras pessoas. O que elas deixaram de fazer, o que elas fizeram consigo e por isso elas agem desse jeito. Desculpas, razões, argumentos, resposta na ponta da língua, ali na sua própria consciência. É o que a fé emotiva faz ao indivíduo que não observa a palavra de Deus para si. E aí se enche de seus próprios conceitos e achismo. E a vida segue do jeito que eles escolhem pensar. Aparentemente, parece que não tem prejuízo. Só que um dia, chega o dia em que as obras serão julgadas. E aí é que são elas. E quando chega um dia de prestar contas, o que fazem? Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Agora, na condição de condenado, aquele servo se prostra. Por que não havia prostrado antes? Bem, isso teremos a resposta logo mais. Mas agora ele se humilha e pede generosidade da parte do rei. E um detalhe bem importante, tá, gente? Ele diz assim: e tudo te pagarei. A palavra de Deus não é para se ter conhecimento e já está. Ela tem que entrar. E para entrar dentro, temos que aplicar ela para a nossa necessidade. Mas como aplicar? Se você observa mais as outras pessoas do que a si. E aí que muitas pessoas perdem o que a palavra de Deus faz. Porque acham que é para os outros que erram e não elas. Você sabe que a fé emotiva se acha perfeita. Acha que está fazendo tudo direitinho. Por isso que a gente tem que observar e vigiar. Bem, vamos voltar aqui àquele homem que tinha uma grande dívida para com o rei, que simbolicamente representava Deus. O que fez o rei? Deus? Será que Deus ficou frio mediante aquele pedido daquele homem? Não.
Deus simplesmente perdoou a dívida. Como diz a Bíblia, então o senhor daquele servo, que é o rei, movido de íntima compaixão, olha, presta atenção, gente, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Ah, não. Você precisa observar algo muito precioso aqui. Sim, olha aqui, a palavra de Deus, gente, não se dá pra gente ficar lendo ela sem comer, desfrutar do sabor que ela traz. Ela tem um peso muito grande nas palavras, até mesmo nas vírgulas, porque ela nos chama a atenção. Olha a atitude de Deus, que é bem diferente do homem que tinha a dívida. Eu vou ler de novo para você observar bem o que eu acabei de ler. Então, o Senhor, que era o rei daquele servo, movido de íntima compaixão. Engraçado, aquele servo que tinha grandes dívidas, uma dívida impagável, não tinha nada movido dentro dele. Mas o rei, Deus, tinha essa íntima compaixão. E olha que esse Deus, ele conhece nossas entranhas, sabe quem nós somos. E mesmo assim, ele sabendo das imperfeições daquele homem, ele teve compaixão. Perdoou e soltou ele da prisão. A atitude de Deus imediata é fazer o bem. E é perdoar aqueles que pedem ajuda. Mas ao perdoar, Deus também aguarda que essa pessoa que ainda não entendeu o gravíssimo erro se arrependa. Saindo, porém, aquele servo, aquele homem, encontrou aquele homem que tinha dívida impagável. Encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, que não era nada diante daquilo que ele devia. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. E não é isso que acontece? Sim, gente, acontece com todos aqueles que têm alguma ofensa, seja algo mal resolvido dentro de si, algo que lhe faz sentir injustiçado, seja por um comportamento ou um discurso de uma pessoa que lhe provocou uma chateação, um desconforto, e você esperou que aquela pessoa agisse de outra forma e não fez. Às vezes, isso já até aconteceu há anos atrás e não foi bem absorvido por você. Você não resolveu isso dentro de você. Juntou-se muita coisa, os anos foram passando e outras coisas foram acontecendo e que você não gostou. E ficou ali uma dívida com aquela pessoa que causou esse desconforto. Ou seja, você esperava alguma atitude da parte dela ou dele e não houve. Quando você tem que prestar contas daquilo que você está faltando fazer, das suas dívidas, você desconta nas pessoas que têm dívida com você. Como em uma forma, espiritualmente falando, sufocante. Ou seja, você espera atenção, carinho, compreensão e não recebe da forma que você projetava. E aí, quando você tem prejuízos da vida, você acha que essa pessoa é a causa de toda a desgraça que tem acontecido com você. Foi o caso desse homem que tinha uma dívida impagável. Ou seja, o seu comportamento com as outras pessoas. Sabe o que acontece? E por isso que a gente tem que prestar atenção. É omisso. Está sempre omisso de fazer o que tem que ser feito. Não há entrega. Há sempre resistência de dar ao próximo o bem, porque tem algo ali, ou alguém que lhe fez alguma coisa que machucou.
Você percebeu que esse servo mal resolvido consigo mesmo, tem muitas dívidas? Porque é assim que você e eu nos tornamos quando não exercitamos a fé. Ficamos cheios de dívidas, ou seja, as dificuldades da vida, os desafios, as necessidades que tivemos e não foram supridas naquele momento, muitas vezes deixam que você fique ofendido. E assim, você coloca naquela pessoa uma dívida que você mesmo sufoca. Será que é isso que tem acontecido com você? Com esse familiar seu. Com essa pessoa que dizia ser seu amigo e te traiu. Você condena por tudo que lhe faltou fazer? Não é assim que se resolve o problema. O problema resolve quando você cuida de você, quando você exercita a fé, que é fazer o bem. Preste bastante atenção. Todas as vezes que você esperar alguma coisa do outro, de outra pessoa, você vai se decepcionar. Não espere. Aprenda essa lição, exercite essa lição, faça você aquilo que você gostaria que fizesse por você.